Amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez, juntos e juntas para a gente refletir a boa nova, segundo a ótica da classe trabalhadora. Eu convido você a partilhar, curtir, compartilhar com outras pessoas esses nossos vídeos para chegar a mais gente. É uma promoção do Movimento de Trabalhadores Cristãos, aqui do Regional Nordeste 2. A gente saúda você que está perto, que está longe, para a gente continuar nessa nossa caminhada de refletir a nossa militância, a nossa fé na ótica do Evangelho e refletir o Evangelho na ótica da classe trabalhadora. 32ª semana do Tempo Comum. Mais uma vez, como na semana passada, esse Tempo Comum abre espaço para uma celebração da Igreja Católica que se chama Dedicação da Basílica de São João do Latrão. A gente conversa depois, daqui a pouquinho, sobre isso. Mas é importante a gente começar essa nossa reflexão do tempo do discipulado e da missão fazendo uma pergunta. Por que uma casa é tão importante ao ponto da gente dedicá-la, ao ponto da gente honrá-la, a ponto da gente ter zelo por ela? Acho que é uma reflexão boa para esse domingo. O evangelho desse domingo é tirado de João, capítulo 2, 13 a 22. João, capítulo 2, 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subia a Jerusalém. E encontrou no templo os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas nos seus postos. Fazendo um chicote de cordas, expulsou a todos do templo, assim como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas pelo chão e derrubou-lhes as mesas. E aos que vendiam pombas, disse-lhes: tirai isso daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Os judeus deram-lhe resposta e disseram-lhe: que sinal nos dás de poderes fazer isso? Jesus respondeu-lhes e disse: derrubai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram então os judeus: 46 anos levou este templo para construir, e tu vais levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, falava do templo que é o seu corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e nas palavras que Jesus tinha proferido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, esse é o texto que a gente leu, é o texto próprio desse dia da dedicação da Basílica de São João do Latrão. É uma festa antiga, porque essa basílica que está em Roma, a construção dela data dos anos 300 da era cristã. Ela é a mãe de todas as outras igrejas. Dentro da tradição católica, uma igreja, um símbolo de mãe, de maternidade, gera outras igrejas. Por isso é que você que é católico, se você for católico, você vai ver que tem uma paróquia, e dessa paróquia, se nos arredores do bairro precisarem de outras igrejas, elas viram capelas, ou seja, filhas dessa. E todas essas filhas da igreja mãe da sua diocese, que é chamada de catedral. Né? A Basílica de São João do Latrão é a mãe de todas as outras igrejas. É, na verdade, a catedral, de fato, do bispo de Roma, ou seja, do Papa. Aquela que é a catedral de São Pedro e São Paulo, ela tem a referência, lá estão
os corpos dos demais papas e tudo mais, mas a Basílica de São João do Latrão é a mãe de todas elas. Inclusive, ela tem uma relação com a nossa igreja mãe daqui de Olinda e Recife, que no próximo ano fará 350 anos. Assim como a igreja de São João do Latrão, a nossa igreja de Olinda e Recife, ela foi dedicada ao Santíssimo Salvador. Essa Basílica de São João do Latrão, nos anos 300 da era cristã, ela foi dedicada ao Santíssimo Salvador. Só depois é que ela vai tomando o nome em homenagem a João Batista e João Evangelista. Latrão, por causa da família que doou esse espaço, que construiu, mas também alguns dizem que tem a ver com o termo lateral, ela fica nas laterais de Roma. Basílica de São João do Latrão. A Igreja Católica acha importante dedicar um dia, lembrar o dia da dedicação, ou seja, o dia em que esse templo, que aparentemente é só parede, é dedicado a Deus, e aí, a partir daí, o que é só parede vira templo, vira espaço de culto, de adoração, de veneração, de zelo, de alimento, e vira casa de acolhida para os seus filhos, para os fiéis. Então, é esse registro. Isso é tão importante para a Igreja Católica, lembrar o dia da dedicação da mãe de todas as outras igrejas, que essa festa precede até a celebração do domingo. Ou seja, não estamos celebrando o 32º domingo do tempo comum, com as leituras do dia, mas sim a dedicação de São João do Latrão. Eu acho que a partir do Evangelho a gente descobre qual a importância, qual o significado de celebrar uma igreja, a construção de uma igreja. João, esse texto de Jesus expulsando os cambistas do templo, ele está nos outros evangelhos, mas João dá um sentido muito forte a ele, e eu me baseio aqui na reflexão do blog Por Causa de um Certo Reino, do nosso irmão teólogo Francisco Cornélio. Ele, como sempre, mas principalmente nesse domingo, ele traz algumas pistas de reflexão muito boas para a gente em relação a isso. O texto começa dizendo: estava próxima a Páscoa dos judeus. O que o nosso irmão teólogo nos diz é que é muito interessante João dizer que a Páscoa é dos judeus. Que essa Páscoa que Jesus está indo, com essa bagunça feito da casa de Deus comércio, não é mais a Páscoa de Deus, é a Páscoa dos judeus. Eles sequestraram a Páscoa de Deus e agora é Páscoa deles. Quando ele fala judeus, ele está falando das lideranças religiosas, não é do povo judeu, mas das lideranças religiosas que sequestraram, e agora aquela Páscoa é um evento deles, é uma situação deles. Ora, Jesus vê aquele monte de vendedores, só João é que cita que ele faz um chicote, ou seja, João deixa explícito a fúria, a raiva que toma conta de Jesus diante daquilo que fizeram da casa de seu pai, segundo a sua tradição de fé, e começa a expulsar a todos os vendedores, mas se volta para um grupo, para os vendedores de pomba, dizendo: tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de negócio. Por que é que ele dá especial atenção a esse? Porque os mais pobres, aquilo tudo são as vendas de animais para os sacrifícios. A gente sabe disso. Você vai em peregrinação ao templo e oferta um animal em sacrifício. E o sacerdote recebe o animal e no altar ele imola o animal, né? Ele mata o animal e banha o altar com o sangue daquele animal. Ora, boi, carneiro, ovelha é coisa para rico. Os ricos da época podiam comprar e ofertar. E aí onde a máfia estava, a maioria daqueles pontos de venda de sacrifícios de animais eram dos próprios líderes religiosos, dos próprios doutores da lei que frequentavam o templo. Eles faziam um negócio deles mesmo, né?
Mas os pobres não tinham dinheiro para isso. Eles compravam o quê? Pombas. E entregavam para o sacerdote fazer o sacrifício. Então Jesus se volta para os vendedores de pomba e diz: não façais da casa do meu pai uma casa de negócios. Porque a preocupação de Jesus com a casa de Deus era com as casas de Deus. Não façam da casa de meu pai, o templo, uma casa de negócio, e não faça da casa de meu pai, os pobres, uma casa de negócio. Onde até o pouco que eles têm que sacrificar para comprar pombas para fazer o sacrifício no templo. Jesus, quando fala de casa, ele sabe muito bem das casas que ele está falando. Ele sabe muito bem que não dá para a gente ficar guardado em apenas uma coisa. Quem estava em volta, os seus discípulos, lembraram do Salmo dizendo: o zelo da tua casa me devorará. Ou seja, é a partir daí que a manifestação de Jesus se dá. É o zelo pela casa, o zelo pelo projeto, o zelo pela missão do Pai. E isso, dentro do Evangelho de João, é narrado logo após as bodas de Caná, onde falta vinho, e ele, dando ordem aos serventes, transforma água em vinho novo. Ou seja, muda o ritual. O que Jesus vem para fazer é apresentar um novo culto a Deus, uma nova expressão de louvor a Deus. É isso que ele faz. É por isso que o zelo pela sua casa, pela casa de seu pai, que começa no vinho novo, comecem a saber da sensibilidade, comecem a ter a sensibilidade de perceber, eles não têm mais vinho, até dizer: não façam da casa do meu pai casa de negócio. Os judeus, mais uma vez aqui a gente está falando de lideranças religiosas, dizem: que sinais você nos dá para poder fazer isso? E o sinal que Jesus dá é o seu sinal primeiro, é o sinal do ressuscitado. Derrubem esse templo e em 3 dias o levantarei. É lógico, não só nos tempos de hoje, mas já naquele tempo, que os fundamentalistas têm como característica ostentar burrice como virtude. Ostentar a sua falta de zelo, porque não é a ignorância no sentido daquele que não sabe. No sentido daquele que não sabe, mas um dia vai aprender. Isso é válido, isso é próprio de todos e todas nós, e que bom que ninguém já sabe tudo. Eu falo aqui é da arrogância daquele que não sabe e ostenta isso como uma virtude. Que existe muito nos nossos dias nas redes sociais, mas naquele tempo já também. Eles fazem isso. Os líderes judeus dizem: olha, você precisou de 46 anos para levantar esse templo e você vai levantar em 3 dias? Sequer com todo o conhecimento dos escribas, eles foram capazes de entender que Jesus estava falando dele. E o que é que João diz? É que depois que ele ressuscita, os seus discípulos resgatam, lembram do que ele disse e tudo faz sentido. O zelo pela casa de Deus que Jesus tem, a sua força e coragem para defender a casa de seu Pai, ela tem a culminância na ressurreição. É no Cristo ressuscitado, é olhando para o ressuscitado que a gente sana qualquer dúvida sobre qual é a missão de Jesus. No começo eu dizia: por que é importante a gente dedicar um momento celebrativo a uma casa? Por que a igreja faz questão disso? Um dia de celebração da dedicação de uma basílica. E por que o texto bíblico está em volta disso, em volta do templo? Acho que 2 coisas são importantíssimas para a gente perceber qual a nossa missão. O que é que essa celebração dessa festa ela nos diz? A primeira é o zelo pelo templo aonde as nossas comunidades rezam, aonde as nossas comunidades celebram. Ainda tem gente, muita gente fazendo da casa de Deus casa de comércio
e casa de vendilhões políticos da extrema-direita e do fundamentalismo. É fácil a gente perceber que a tentativa de golpe dada no 8 de janeiro e na decorrência disso, nas fábricas de fake news que o nosso país vive, tem relação direta com lideranças religiosas, infelizmente católicas e evangélicas e protestantes. A gente sabe de figuras que venderam e vendem até hoje o evangelho e venderam e vendem até hoje a consciência de seus fiéis para ficar aos pés de líderes políticos. A gente sabe, conhece essas pessoas, que certamente devem estar de mala cheia com isso. Nesse momento, a gente deveria fazer uma reflexão. Como missionários, como discípulos e discípulas de Jesus, o zelo pela casa de Jesus nos motiva, nos abraça, a ponto de denunciar estas pessoas, esses vendilhões. E do ponto de vista da caridade, da justiça, que é aquilo que vai salvar o mundo e implantar o reino de Deus. O zelo pela casa de meu Pai, naquele templo onde eu rezo, onde eu vivo, onde eu comungo, onde eu partilho da vida comunitária, me orienta a ajudar e apoiar o zelo que os outros fiéis de várias igrejas e confissões têm pelas suas casas? Porque do que é que me vale ter zelo pela casa do meu pai, no meu templo católico, enquanto no meu bairro tem um terreiro de candomblé que está sendo vítima de racismo religioso, que pseudo-cristãos estão indo lá para quebrar, para derrubar, até em conluio com algumas pessoas de crime organizado para mandar fechar aquele terreiro e expulsar aquelas pessoas daquele bairro. Do que me adianta gritar que eu tenho zelo pela casa de meu pai, se o meu irmão que faz o bem, que pratica o bem, não pode zelar pela sua casa? Porque o discurso pseudo-cristão de alguns irmãos meus gera a violência, gera o racismo religioso. Eu lembro isso porque na última segunda-feira, aqui em Recife, a gente viu a quinta caminhada dos povos de terreiros. E é importante a gente apoiar quem luta para ter o seu templo, a sua casa de pé. O zelo pela casa deles também consome aquelas pessoas. E elas têm direito a isso. Então, acho que essa celebração, ela ajuda a gente a pensar nisso. A não usar o nome de Deus em vão e a denunciar quem usa o nome de Deus em vão. Porque o seu templo é sagrado, o seu templo é santo. Acho que, às vezes, a gente se volta tanto para as discussões políticas e acha que o cuidado do templo é uma coisa errônea. Não, não é. O templo é o espaço celebrativo da gente, inclusive nas nossas casas. Eu tenho um pequeno oratório aqui na minha casa. É o espaço onde eu rezo, celebro com a minha família, medito todos os dias. Eu tenho o maior zelo por esse espaço. O zelo por esse oratório me consome, como sinal do meu espaço de diálogo com Deus. O zelo pela paróquia onde eu me batizei me consome. Mas isso me move a ter zelo pelo templo dos meus irmãos e irmãs que são perseguidos. Isso é uma questão. Denunciar as lideranças religiosas que usam do templo de Deus para usar o seu nome em vão e alargar a ideia de zelo pela casa de Deus. Aonde o nome de Deus for louvado, for bendito, que o zelo da gente consuma a gente. A outra questão é, Jesus fala de outra casa, a sua casa, o seu corpo. E nós, como seus discípulas, também somos templo de Deus. Somos casa de Deus. Por isso é bom a gente pegar essa referência dessa solenidade e dizer,
o zelo pela casa, que é mãe das outras casas e dos outros templos, a Basílica de São João do Latrão, é um sinal para a gente dizer para cada trabalhador e para cada trabalhadora o quanto bem dizer por uma casa, dedicar uma casa é importante. Isso é o que mais atinge as nossas comunidades, é a falta de moradia. A casa, corpo dos nossos irmãos e irmãs, também precisa ser guardada. Também precisa ser louvada, bendita e protegida, zelada. Mas a gente ainda passa por muitas dificuldades na luta por moradia. Em cidades que cada dia mais são privatizadas. Em cidades onde cada dia mais tem edifícios ociosos, os centros da cidade estão ficando vazios, mas na borda uma crise humanitária de pessoas em situação de rua. Celebrar a dedicação da casa de Deus é celebrar fazendo a pergunta: por que os nossos irmãos e irmãs ainda não têm casa? Como é que as nossas pastorais, os nossos movimentos, os nossos sindicatos e partidos vão poder entrar de cheio na discussão sobre habitação nas grandes cidades? Sobre a crise humanitária das pessoas em situação de rua que aumenta. Aqui em Recife, o prefeito de plantão, que se diz de centro-esquerda, na verdade, dentro de uma perspectiva sociológica, qualquer um sabe que é de centro-direita, tem índices pífios sobre a habitação, diálogo pífio sobre moradia. Já é um dos prefeitos que não tem muito cuidado com os trabalhadores, com professores, com o pessoal da saúde. Mas, além disso, nos últimos dias anuncia a privatização de um dos principais bairros do centro do Recife. E entregar aos donos de construtoras o direito de reformar alguns prédios, e aí a gente já sabe da história. O centro do Recife terá os habitacionais mais caros do estado, quiçá do país. Isso não é zelo pela casa das pessoas. Isso não é política de moradia e de habitação. A gente precisa de refletir essas duas vertentes nesse dia em que a igreja dedica um louvor a Deus por causa da casa. A casa que o povo construiu em seu louvor. Porque ter casa é importante. Deus, que o Salmo diz, ninguém pode conter, ninguém é seu conselheiro, ninguém sabe dos seus planos e desígnios. Para Deus, o seu povo construiu uma casa que chama de templo. Isso é sinal de que é importante para cada um e cada uma de nós. Bendizer a casa de Deus e não tomá-la em vão, e não deixar que falsos líderes a tomem em vão para negócios. Isso nos faz dizer que a casa de Deus, no corpo e na vida dos nossos irmãos e irmãs, precisa ser louvada, precisa ser zelada. Essa é a reflexão desse nosso domingo. Começa simples, né? A gente achar assim, como é que negócio sem graça. A festa de uma dedicação de um templo. Não é uma festa de um santo, não é uma festa. É festa para um templo, para uma casa. Porque ter casa é importante. Nós demos uma casa a Deus, que é a Basílica de São João do Latrão, para dignificar o seu nome. Das várias igrejas católicas, evangélicas, os centros espíritas, os terreiros, constroem uma casa para Deus, para dignificar o seu nome. A gente precisa de lutar sempre nos nossos espaços de movimentos e de pastorais pela construção de casas para dignificar o nome da classe trabalhadora. Eu concluo a nossa reflexão com a oração o meio divino do descobrimento. E
de Teilhard de Chardin, do cristianismo. Aquele que amar apaixonadamente Jesus, escondido nas forças que fazem crescer a terra maternalmente erguê-lo-á nos seus braços gigantes e far-lhe-á contemplar o rosto de Deus. Uma boa semana, gente, para todos e todas nós. Que essa reflexão dessa semana ajude a gente a já preparar o nosso coração e a nossa militância, porque no mês de fevereiro, março em diante, a Igreja e a CNBB, na campanha da fraternidade, nos fazem uma provocação. O tema da campanha da fraternidade do próximo ano é Fraternidade e Moradia. A gente vai discutir nas nossas paróquias, igrejas e movimentos política habitacional. Vamos começar já, que esse evangelho desse domingo seja uma motivação para a gente. Abraço a todos e todas. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.